pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo, professor Neto aqui, caminhando para finalizar a discussão a respeito da teoria quântica. Ou não. Aguarde o final do vídeo. Retomando mais uma vez, partículas e a luz possuem simultaneamente propriedades ondulatórias e corpusculares. Falando agora sobre física quântica ou mecânica quântica, se você assim preferir. Os dois conceitos se referem à mesma ideia de que as interações subatômicas descritas pela mecânica quântica ou física quântica são regidas por lei de probabilidade, não leis de certeza. Então, probabilidade por conta da representação da partícula como uma onda. Os físicos ficaram convencidos de que as leis newtonianas, ou seja, as leis de Newton, que funcionam tão bem para objetos grandes como carros e planetas, não se aplicam ao micromundo do átomo. No macromundo, ou seja, no mundo macroscópico, o estudo do movimento é chamado de mecânica, ou às vezes mecânica clássica. Já o estudo do movimento das partículas no micromundo dos átomos e dos núcleos é chamado de mecânica quântica. O ramo da física, que é o estudo geral do micromundo desses fótons, átomos, núcleos, elétrons, é simplesmente chamado de física quântica. Quero que você entenda que há incertezas fundamentais nas medições do domínio atômico. Essas incertezas, elas são fundamentais para que o mundo subatômico se comporte da maneira como ele de fato é. Uma vez que transformar ondas em partículas, ou seja, empacotar, compartimentar, reduzir a onda a como se fosse uma partícula, vai causar uma certa beleza nesse mundo que vai nos remeter a determinadas incertezas que comento já já. Para a medição de quantidades macroscópicas, como temperatura, velocidade, massa, não há limite para a precisão com que o experimentador ele pode medir. Medições subatômicas, ou seja, as medições que envolvem o mundo microscópico, como o momento, a posição de um elétron ou a massa de uma partícula de vida extremamente curta, são totalmente diferentes. Nesse domínio, as incertezas em muitas medições são comparáveis às magnitudes das próprias quantidades. Ou seja, quando você mede uma determinada coisa, existe uma incerteza naquela medição do mundo subatômico que pode colocar em xeque o seu entendimento a respeito daquilo. Por exemplo, a velocidade de um elétron. A velocidade de um elétron, ela pode ser questionada, ou seja, ela tem uma incerteza na sua medição tão grande que você poderia se questionar se aquele elétron tem de fato uma velocidade ou se ele pode estar em repouso, em uma determinada posição. As interações subatômicas descritas pela mecânica quântica são regidas por leis de probabilidade e não leis de certeza. Então, não existe como afirmar com certeza a velocidade de um elétron em torno do núcleo atômico, ou dizer que o elétron está em uma determinada posição, porque a velocidade e posição são duas coisas, são dois conceitos que são bem conhecidos por estarem relacionados com uma incerteza em relação em relação ao núcleo do átomo, ok? Bom, eu quero comentar com vocês alguma coisa, escrever aqui algumas ideias que eu acho relevante para o entendimento nosso a respeito da mecânica quântica. Eu quero acessar aqui a minha canetinha e aí eu quero comentar com vocês a respeito dessa incerteza, tá? Existem, acho que 2 personagens que eu ainda não comentei com vocês a respeito dessa mecânica quântica, né? Eu quero comentar com eles agora. Nós passamos, então,
de um modelo de átomo que era definido como um modelo planetário, ou seja, uma órbita em torno de um núcleo atômico. Posteriormente, esse modelo ele foi representado então como um modelo de uma onda associada a essa órbita, e posteriormente nós representamos isso como sendo nuvens de probabilidade de um elétron estar em uma região em relação ao núcleo. Ou seja, existem regiões em que é mais provável encontrar um elétron e regiões aqui que são menos prováveis de encontrar o elétron. Então, perceba que nessa questão de posição do elétron em relação ao núcleo, ou da velocidade desse elétron, está associado, e também a outras grandezas, como a própria massa, né, existe associado a uma incerteza. Ou, se você preferir, uma probabilidade de que você consiga uma determinada medida. Nessa relação de pensar nesse modelo de átomo evoluindo para um modelo de probabilidade, existe uma equação muito importante que foi proposta por Schrödinger, né? E eu queria mostrar essa equação para você, mas eu não vou entrar em detalhes nela não, por conta da nossa discussão aqui ser a nível conceitual. Mas tem uma coisa aqui muito interessante nessa equação, que descreve a probabilidade de você descrever um comportamento de onda de um elétron, é a grandeza de Planck elevado ao quadrado, dividido por 2 vezes a massa. Aqui vem um operador matemático elevado ao quadrado. Aqui vem uma função do potencial. E aqui vem a função de onda, que a gente descreve com a letra grega psi. Aqui vem algo muito interessante que eu quero comentar: um número imaginário multiplicado pela constante de Planck dividido por 2π, novamente um operador matemático, a função de onda, dividido pelo operador em função do tempo. Bom, vamos lá. Você pode pensar assim, poxa, que equação feia, só tem letra e tudo mais, mas é uma equação que está relacionada à descrição do modelo ondulatório de partícula. Bom, eu quero chamar então a sua atenção com relação principalmente, né, a essa grandeza aqui, ó. Existe nessa equação aqui uma grandeza que está relacionada a um número imaginário. Bom, como existe aqui uma relação nessa equação existe uma relação com um número imaginário, a solução para essa equação não vai ser, ou seja, não existe uma solução real. Então perceba, além do mundo subatômico ser um mundo regido por incerteza e probabilidade, a solução da equação que rege o comportamento ondulatório de uma determinada partícula subatômica, não existe solução real, porque dentro dela você tem embutido aqui uma ideia, um conceito de um número imaginário. Então, pessoal, dessa discussão toda que nós fizemos até agora a respeito de mecânica quântica, tem personagens que são fundamentais para que você compreenda o que foi discutido e elaborado até aqui. O primeiro deles é o Max Planck, né, que foi o primeiro vídeo que eu comentei a respeito de teoria quântica. Estudou ali a catástrofe do ultravioleta, com algumas contradições envolvendo a emissão de radiação, e chegou a desenvolver essa ideia inacabada ali de um pacotinho de energia. Famoso, né, Albert Einstein, ele, através dos seus estudos com esse pacotinho de radiação, que ele chamou de fóton, e principalmente
com os estudos que ele fez a respeito do efeito fotoelétrico, que rendeu a ele prêmio Nobel, ele comprovou de que a radiação ela pode ser interpretada como pacotes de energia interagindo com a matéria. O Niels Bohr, nas suas interpretações e predições a respeito de elementos químicos e nos seus estudos a respeito do átomo. O de Broglie, que pegou esse modelo planetário e transformou a partícula para um conceito de ondas. De Broglie, ele tem uma história muito interessante, né? Porque é o irmão dele que era físico. Louis de Broglie, salvo engano, ele era historiador. E em uma de suas conversas lá com seu irmão, que era físico, acabou sabendo, né, dessa problemática toda que existia na mecânica quântica. E aí ele ganhou o prêmio Nobel com essa proposição de interpretar as partículas como ondas. Ele se formou em física, fez mestrado, doutorado e ganhou o prêmio Nobel por conta do seu interesse pela física. Nós temos esse personagem aqui, que até então eu não havia comentado, né, exceto pela proposição da equação. Então, essa equação, ela vem da proposição desse cara, o Erwin Schrödinger, ganhou também o prêmio Nobel. E aí você tem aqui também, relacionado à demonstração aqui, a proposição desse princípio de incerteza e de probabilidade no mundo quântico, o Heisenberg, que não é o Heisenberg do Breaking Bad, ok? O Werner Heisenberg é um alemão aí, teve associações aí relevantes com o regime nazista. Bom, então tem aqui uma coleção aqui de personagens extremamente importantes para o nascimento e o desenvolvimento de toda a teoria quântica. Se quiser estudar qualquer um deles, existe farta bibliografia disponível aí para leitura na internet. Finalizando aqui o vídeo a respeito de física quântica, que leis regem as interações descritas pela mecânica quântica? Deixa aí a sua resposta, ok? Eu agradeço a sua atenção até aqui. E se você assistiu esse vídeo até o final, eu quero que você me ajude a decidir os próximos vídeos que serão produzidos nesse canal. Ou eu vou falar mais sobre os princípios de incerteza e de correspondência dentro da teoria quântica, e migrando, falando um pouco sobre radioatividade, meia-vida de elementos químicos, relatividade, ou então eu vou falar sobre a física do segundo ano, que envolve óptica, termometria, motores, ok? Então, quem assistiu esse vídeo até o final, deixa aí no comentário quais são os vídeos que você quer que sejam produzidos na continuidade aqui desse canal. Obrigado pela sua paciência, orgulho de você que tem essa disposição de seguir essas discussões de física conceitual que eu faço até aqui. Até o próximo vídeo.